Olá! Neste vídeo trarei um compilado de ideias de brincadeiras para desenvolver as habilidades preditoras da leitura e da escrita, dentro e fora do contexto escolar. Vamos lá? Iniciaremos com a discriminação auditiva. Para estimular a habilidade de discriminação auditiva, temos algumas ideias de brincadeiras que podem ser realizadas com as crianças, tais como o jogo de acertar o alvo, no qual o adulto escolherá duas palavras, dispondo suas imagens na parede, por exemplo. Porém, essas palavras deverão ser formadas por pares mínimos. Mas o que são pares mínimos? São palavras que se diferem por apenas um som, tais como vaca, faca, cola, bola. Dessa forma, o adulto falará apenas uma das duas palavras dispostas na parede. O objetivo do jogo é que a criança acerte a imagem correspondente à palavra dita pelo adulto. Um exemplo prático seria, nesta primeira opção, o adulto diz vaca. Espera-se que a criança acerte a imagem da vaca. Na segunda opção, o adulto diz bola. Então, espera-se que a criança acerte o alvo na palavra bola. Outro exemplo seria desenhe o som. Para isso, o adulto deverá pensar em 4 palavras com a mesma extensão: vila, bala, fila, bola, por exemplo, todas palavras de sílabas. Dessa forma, ele deverá repetir apenas uma destas palavras. Por exemplo, vila, bala, fila, bola, bala. Nessa sequência, a palavra bala se repetiu. O objetivo do jogo é que a criança desenhe apenas a palavra que se repetiu. Agora falaremos da consciência fonológica. Mas, para facilitar o início do aprendizado dessas habilidades, podemos ter em mãos recursos visuais para auxiliá-los, tais como blocos de montar, lápis de cor, massinha, entre outros. Para a estimulação da habilidade de segmentação de palavras em frases, podemos montar uma brincadeira chamada quebra-frases, na qual o adulto precisará escrever frases simples em tirinhas de papel com as palavras unidas, sem divisões. Por exemplo, o gato é branco. Assim, ele solicitará que a criança corte cada uma das palavras nos espaços corretos para formar essa frase. O objetivo do jogo é que a criança corte as palavras nos espaços corretos para formar a frase de forma correta. Ainda para estimularmos a segmentação de palavras em frases, podemos fazer a brincadeira pula-palavra. Para isso, separe 5 frases para cada participante. Leia a frase em voz alta e solicite que a criança conte a quantidade de palavras que a compõem. Por exemplo, o cachorro é branco. Temos 4 palavras que compõem esta frase. Dessa forma, a criança falará 4 palavras. Assim, ela deverá pular a corda 4 vezes. O objetivo do jogo é que a criança pule a corda conforme a quantidade de palavras que formam a frase dita pelo adulto. Para a estimulação da habilidade de segmentação silábica, podemos fazer a brincadeira CRIE. Como recurso visual, utilizaremos a massinha de modelar de várias cores. Para isso, o adulto deverá falar uma palavra para cada criança, por exemplo, cachorro. Essas palavras podem ter diferentes extensões: silábicas, trissilábicas, polissilábicas. Em seguida, o adulto solicitará que a criança separe esta palavra em sílabas. Por exemplo, a palavra cachorro é separada em 3 sílabas. Assim, a criança receberá a quantidade de massinha correspondente à quantidade de sílabas separadas por ela em cada palavra. O objetivo do jogo é que a criança pegue os pedaços das massinhas de acordo com a quantidade de sílabas que constituírem a palavra falada pelo adulto. Para deixar tudo mais divertido, peça para a criança criar um desenho com as massinhas que ela já conseguiu conquistar. Agora, para a estimulação da rima, podemos criar o jogo da memória. Para isso, eleja pares imagens de palavras que rimam. O objetivo do jogo é que as crianças achem os pares que rimam até que as peças se acabem. Por exemplo, gato junta com pato, uva junta com chuva e bola junta com escola.
Também podemos fazer o bingo de rimas. Para isso, faça cartelas com imagens das palavras. Sorteie uma palavra, por exemplo, gato, e a criança deverá marcar na cartela a palavra que rima com a qual foi dita, por exemplo, pato. O objetivo do jogo é encontrar os pares das rimas corretamente e completar a cartela. Para a estimulação da síntese silábica, podemos brincar de sílabas no ouvido. Para isso, separe algumas palavras de diferentes extensões e então divida as crianças em duplas ou trios, a depender do tamanho das palavras escolhidas. Por exemplo, ao escolher palavras dissilábicas, você separará as crianças em duplas. Ao escolher palavras trissilábicas, você as separará em trios, e assim por diante. Assim, diga uma sílaba ao ouvido de uma das crianças. Em seguida, peça para que a criança que recebeu a primeira sílaba da palavra, ou seja, o início dela, a diga em voz alta. Da mesma forma, peça para a criança que recebeu a segunda sílaba. Ao final, peça para que ambas as crianças tentem juntar as sílabas que receberam até adivinharem a palavra que se formou. Por exemplo, para a palavra chuva, a criança 1 receberá a primeira sílaba, chu. A criança 2 receberá a segunda sílaba, vá. Agora pediremos para que elas falem em voz alta, chu-vá, até que elas consigam juntar em uma palavra, chuva. Outro exemplo seria para a palavra cavalo, separando as crianças em trio. A criança número 1 receberá a primeira sílaba, cá. A criança número 2, vá. A criança número 3, lô. Assim, pediremos para que as crianças repitam em sua ordem, 1, 2 e 3, todas as sílabas recebidas, cavalo, para então juntarem e formarem uma palavra. O objetivo do jogo é juntar as sílabas corretamente para encontrar as palavras que se formaram. Também podemos fazer o eco de sílabas. Para isso, o adulto deve separar 10 palavras. Em seguida, falar as sílabas que compõem as palavras para que as crianças juntem em sua mente. Por exemplo, o adulto falará pato. Que palavra forma? Pato, muito bem! O objetivo do jogo é que as crianças juntem todas as sílabas corretamente para formar as palavras. Para a estimulação da transposição silábica, podemos fazer o personagem maluco. Para isso, o adulto dirá: hoje devemos fazer igual a um personagem maluco que conheço, que fala tudo de trás para frente. Assim, mostre para a criança uma carta com uma figura e diga a palavra em voz alta. Depois, peça para que a criança inverta a palavra para formar uma nova palavra. Por exemplo, mostre para a criança a figura da palavra boca ou a figura da palavra mala. Para a boca, peça para que ela inverta as sílabas, formando a palavra cabo. E para a mala, peça para que ela inverta as sílabas, formando a palavra lama. O objetivo do jogo é que a criança inverta adequadamente cada uma das sílabas para encontrar as palavras escondidas. Também podemos fazer o troca de sílabas. Nesta brincadeira, o adulto deverá selecionar 10 palavras e imprimir as imagens correspondentes a cada uma delas. Cada criança sorteará uma palavra. A criança deverá inverter as sílabas da palavra que sorteou. Por exemplo, ela pegou a imagem de um galo, então ela deverá inverter as sílabas da palavra galo, lo-ga. O objetivo do jogo é que a criança consiga inverter adequadamente cada uma das sílabas. Para a estimulação da habilidade de aliteração, podemos fazer o caça ao som. Nessa brincadeira, o adulto deve separar 10 palavras que se iniciam com sons diferentes. Exemplo, abelha, bota, cavalo, dado, escova. Essa atividade será realizada em duplas pelas crianças. Assim, o adulto falará a palavra número 1 para a primeira dupla. O adulto solicitará que as crianças encontrem dentro da sala um objeto que comece com o mesmo som da palavra dita por ele. O objetivo do jogo é identificar o som inicial das palavras e encontrar o objeto que se inicia com o mesmo som corretamente. Nesta mesma linha, podemos desenvolver a brincadeira Sacolinha Surpresa dos Sons. Para isso, separaremos as crianças em duplas. Cada criança da dupla receberá 4 palavras diferentes compostas por pares de palavras que se iniciam com o mesmo som. Por exemplo, a criança número 1 da dupla receberá as palavras cabelo,
bicho, vassoura e flor. Já a criança número 2 receberá as palavras coelho, bolha, ventilador e fantasma. Lembrando que as palavras sempre deverão ser apresentadas com as imagens correspondentes. Em seguida, as crianças deverão retirar as imagens dos saquinhos e depois parear com a sua dupla as imagens que começam com o mesmo som. Naquele exemplo anterior, temos que a palavra cabelo seria pareada com a palavra cavalo. O objetivo do jogo é que as crianças identifiquem o som inicial das palavras e pareiem-as de forma adequada. Para a estimulação da habilidade de síntese fonêmica, podemos desenvolver a brincadeira Adivinhe a Palavra. Nesta, o adulto deverá falar os sons que formam cada palavra e solicitar que a criança adivinhe a palavra que ele está falando. Por exemplo, g, a, t, o. Qual palavra estou falando? Gato, muito bem! O objetivo da brincadeira é que as crianças descubram corretamente cada uma das palavras. É importante dizer que o adulto deve saber o som de cada letra do alfabeto para realizar essa atividade. Nessa mesma linha, podemos brincar de monte a palavra com os sons. Para isso, distribua fichas com letras móveis para cada criança. O adulto deve falar os sons da palavra, por exemplo, p, a, t, o. E a criança deverá montá-la com as letras móveis. O objetivo da brincadeira é que cada criança, em sua vez, faça a associação correta entre letra e som, montando a palavra dita pelo adulto. Para a estimulação da segmentação fonêmica, podemos brincar de conta-fonemas. Para isso, o adulto deverá falar palavras inteiras para a criança, por exemplo, panela, e pedir para que ela segmente essa palavra em sons, como p, a, e, a. Em seguida, peça à criança que conte quantos sons apareceram. O objetivo da brincadeira é dizer corretamente os sons de cada grafema e fazer a contagem correta. Para a segmentação fonêmica, também podemos brincar de jogo do robô. Para isso, o adulto deverá incentivar as crianças a falarem pausadamente. Cada criança receberá a imagem de uma palavra para segmentar e falar para outra criança. Essa outra criança deverá adivinhar a palavra dita. Por exemplo, a criança recebe a imagem da palavra cabelo. Assim, ela deverá segmentá-la. K, a, b, e, o, para outra criança adivinhar. O objetivo do jogo é falar de forma segmentada os sons que formam a palavra para que o outro consiga entendê-la. Para a estimulação da transposição fonêmica, podemos brincar de jogo de transformação. Para isso, diga uma palavra para cada criança e peça para que ela a transforme em outra, invertendo os sons que a formam. É importante dizer que nem toda palavra invertida formará uma palavra que faça sentido. Por exemplo, diga a palavra gato ao contrário, otag, ou a palavra Roma, amor. Outro exemplo seria, diga a palavra mata e peça para a criança mudar o som t do meio por e diga qual palavra forma. O objetivo da brincadeira é que a criança consiga transformar as palavras adequadamente de acordo com as instruções do adulto. Também para a transposição fonêmica podemos brincar de detetive dos sons. Para isso, fale duas palavras para a criança e peça que ela identifique qual som mudou entre elas. Por exemplo, diga as palavras fala e mala e peça qual som está diferente entre elas. O objetivo do jogo é que a criança consiga identificar o som que está diferente. Para a estimulação da exclusão fonêmica, podemos brincar de corta-som. Para isso, digam uma palavra para a criança e peça para que ela retire um dos sons. Exemplo, diga rato e peça para a criança retirar o som r da palavra. Qual palavra formou? Ato, muito bem! O objetivo da brincadeira é conseguir retirar o som adequadamente e perceber a palavra que permaneceu. Para trabalharmos a exclusão fonêmica, também podemos fazer a trilha da subtração. Para isso, utilize um jogo de trilhas. Separe um dado e 2 peões para caminharem pelo tabuleiro. A criança só pode jogar o dado para avançar uma casa quando ela conseguir dizer a palavra sem determinado som dito pelo adulto.
Segue um exemplo de como podemos fazer essa trilha, pensando que cada quadrado corresponde a uma palavra, ou seja, a um exercício que a criança precisa fazer para avançar e chegar até o final. Agora darei 2 exemplos de brincadeiras que podemos fazer para estimular a nomeação rápida. A primeira brincadeira chama-se Corrida das Cartas. Para isso, prepare cartões com figuras dispostas um ao lado da outra. Coloque os cartões sobre a mesa e peça para que cada criança fale o nome das figuras o mais rápido possível. Temos aqui um exemplo de como esse cartão ficaria. Peça à criança que leia da esquerda para a direita até o final cada uma das linhas. Ela deverá dizer pato, gato, sapo, mala, maca, até o final. É importante frisar se a criança conhece o nome de cada um dos objetos dispostos no cartão. Caso não, conte para ela o nome daquilo que ela tiver dúvidas. Outra brincadeira para nomeação rápida seria o pula, nomeia e corre. Para isso, espalhe 5 fileiras de 10 figuras pelo chão. A criança deve pular de uma em uma e nomear o mais rápido que puder. Cada fileira de palavras poderá ter um tema específico, por exemplo, animais, cores, frutas e objetos. Aqui temos um exemplo de 2 fileiras de palavras, com os temas frutas e animais. O objetivo é que a criança fale o nome das imagens corretamente o mais rápido que puder. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero que essas brincadeiras possam ter te inspirado a desenvolver essas habilidades nas suas crianças de forma leve e divertida.